Olá, eu sou o Raid e sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje trazendo mais uma review, dessa vez da mais recente série em live action de Avatar, A Lenda de Aang, que foi lançada recentemente pela Netflix, uma versão em live action adaptando os eventos de toda a primeira temporada em cerca de 8 episódios de 1 hora mais ou menos. Eu vim aqui para fazer meio que minha review e dar minhas opiniões quanto à mesma, seguindo a mesma estrutura que eu sempre sigo, de certa forma, como talvez com algumas alterações. Então, para começar, vamos falar do que se trata Avatar, A Lenda de Aang. Basicamente, aqui nós vamos acompanhar Aang, um nômade do ar que se autocongelou durante 100 anos em meio a uma guerra que estava surgindo, onde a Nação do Fogo começou a atacar todas as outras nações para tentar dominá-las completamente, tendo inclusive dizimado todos os nômades do ar vivos para tentar acabar com o Avatar antes que ele se tornasse um perigo. Nesse caso, o Aang, que se congelou dentro de um iceberg. E, bom, 100 anos depois, ele é encontrado por dois moradores da tribo da Água do Sul, vulgo Katara e Sokka, que o descongelam, abrindo o local onde ele estava e despertando ele de seu sono, onde ele descobriu ter passado 100 anos e agora tem que partir com Sokka e Katara e seu bisão voador Appa atrás de aprender a dominar todos os 4 elementos para que assim possa se tornar um avatar completo e derrotar o Senhor do Fogo Ozai e acabar com a guerra. Trazer a paz e o equilíbrio de volta ao mundo. Isso meio que é o básico do que a obra se trata. Na verdade, isso é o que a própria Katara fala no primeiro episódio da animação. Agora vamos falar da série. A série, ela vai adaptar toda a primeira temporada no decorrer de 8 episódios, de mais ou menos 50 minutos, 1 hora, sendo que ela faz algumas adições ao material original. Particularmente, são adições que eu gostei. Por exemplo, a adição logo no início a gente já vê não só uma cena nova, como vemos o modo que a Nação do Fogo atua já desde o início, com a Nação do Fogo deixando vazar seus planos de ataque a Ba Sing Se para chegar até o Rei da Terra e todo mundo virar os olhos para o Reino da Terra. Enquanto sozinha a Nação do Fogo, no dia do cometa, vão até os templos do sul dizimar todos os nômades do ar, que estavam todos reunidos para ver o cometa de Sozin. Acabando com todos, mas enquanto o Aang meio que estava caindo no mar ao mesmo tempo. E essa foi uma edição que eu gostei bastante, afinal mostrou um pouco desse passado do Aang já, mostrando o modo que a Nação do Fogo atua quando vai fazer um ataque, fazendo todas as nações olharem para um ponto e atacando outro ponto, mostrando o quão inteligentes eles são nesse meio também, né? Mostrando o massacre, o modo que foi o destino do que houve com os nômades do ar, com todos morrendo de uma vez. Particularmente, eu prefiro sim que eles fossem dizimados em seus próprios templos, prefiro. Porém, faz mais sentido todos terem sido dizimados no sul, já que na própria animação não aparece, por exemplo, capacetes da Nação do Fogo nos outros templos, nem os ossos desses, enquanto no do sul aparece tanto as armaduras quanto os próprios nômades. Então faz sentido ter sido tudo no sul. Além de que tem, por exemplo, também mostra um pouco do passado do Aang, como ele era já no passado, já nesse início, sem esperar para ter um flashback lá pra frente. Ele meio que mostra na linha que realmente acontece. Sozin, massacre, congelamento, direto. E, bom, a história ainda assim tem algumas coisas que eu não gostei tanto. Como, por exemplo, durante o decorrer de 8 episódios, a gente tem vários eventos ocorrendo. E a gente enfrenta alguns problemas com isso, como não só os personagens tendo menos destaque durante todo esse decorrer, como também muitas coisas acabam sendo rushadas. Como, por exemplo, o episódio 3, que já temos 3 eventos que são relevantes, todos compilados ali. Sendo esses os Guerreiros da Libertação com o jato, um engenheiro que trabalhava para a Nação do Fogo e a própria parte de Omashu, Rei Boom e tudo mais. Eles meio que compilaram muita coisa em um. Assim como ocorreu também no episódio 4, onde a gente tem os túneis dos amantes, onde que o Sokka e a Katara usaram para chegar no castelo de Omashu, assim como o Rei Boom fazendo os testes com Aang. São coisas que eu acho que ficou meio rushado de certa forma por conta do tempo. Eu espero que nas próximas temporadas deem pelo menos 10 episódios pra não ficar tão rushado, porque essa primeira temporada tem mais eventos que são fáceis de pular do que, por exemplo, a terceira. Além de eles estarem fazendo algumas adições já na animação, e como, por exemplo, já adicionando a morte do Luten desde o início, o filho do Iroh, que fez ele desistir do cerco de Ba Sing Se e desistir de sua posição como Senhor do Fogo, futuro Senhor do Fogo, no lugar de seu irmão Ozai.
Assim como vai trabalhando melhor a dinâmica do Zuko e Iroh durante esse decorrer. Também tem uma melhor exploração quanto aos outros avatares antes do Aang, já que na animação original o que mais aparece é o Roku. Só que nessa primeira temporada da série apareceu já as 3 encarnações passadas do Aang. Roku, que apareceu lá pro meio da temporada, Kyoshi, que apareceu no início, e o Avatar Kuruki, que apareceu mais próximo ao fim. Sinceramente, eu gosto desse fator que trouxe mais avatares desde seu início, assim como vem trabalhando melhor nesse aspecto. Eu também gosto do fato que algumas coisas foram melhor trabalhadas, já trazidas de materiais que só viriam a ser vistos mais pra frente, mais no futuro da série. No caso da que só foi adicionado no futuro, como por exemplo a mãe dos rostos e mãe do Ko, que já foi adicionada desde aqui. Além de, claro, a gente já ter também sendo trabalhado o fato do Kuruki não ter sido um avatar tão ruim quanto aparentava, e sim alguém que lutou apenas contra os espíritos e não atuou tanto no mundo dos mortais. Ele estava lutando sempre contra os espíritos devido aos erros de Yang Chen. Assim como também temos o lance da Kyoshi não ter sido descoberta desde o seu início, só tendo sido descoberta quando tinha 16 anos como Avatar, se eu me lembro bem da novel, e são coisas que eu acho interessante de serem trabalhadas, de já serem trazidas, porque são coisas que só vieram a ser implementadas no universo depois. A própria novel da Kyoshi é algo relativamente recente, se comparado ao Avatar, a Lenda de Aang. Veio até depois de Korra, se eu não me engano. E muita coisa veio sendo trabalhada durante seu decorrer. Muitas relações de personagens vieram sendo trabalhadas também. Também o modo que os personagens são, de fato. Então é algo que eu gostei na série, do modo que eles trabalharam esses aspectos que só vieram a ser trazidos depois. Porém, quando falamos de personagens e do roteiro como um geral, eu não gostei tanto, primeiro, do fato de terem rushado muita coisa e do fato de que algumas coisas ficaram mal trabalhadas por conta disso, como, por exemplo, todo o lance dos Guerreiros da Libertação, ou até mesmo o próprio engenheiro. Eu acho que ficou muito rushado, foi meio mal trabalhado por conta disso. E também os personagens principais eu senti que não tinham tanto carisma quanto na série original. Pelo menos eu acho todo o trio principal do Avatar Aang, Sokka e Katara muito mais carismáticos na animação do que aqui na série, até pelos modos que eles agem. O Aang na série é muito mais sério e menos brincalhão do que é, por exemplo, na animação. Enquanto isso, o Sokka é um personagem que é extremamente alívio cômico ainda assim. Parece que a série não sabe o tom que ela quer se levar, fazendo um personagem que é uma criança extremamente brincalhona, ser basicamente séria, e o Sokka, que seria mais velho, ainda mantendo como alívio cômico. É algo que eu acho um tanto quanto estranho. A série parece que não sabe o tom que quer ter, se ela quer ter o mesmo tom da animação ou se quer ter algo mais sério. E é algo que eu não gosto tanto. Em contrapartida, o Zuko estava sendo muito bem trabalhado já nessa primeira temporada, assim como já era na própria animação. Ele estava sendo muito bem trabalhado por aqui, assim como o próprio Iroh. Apesar do Iroh ser um personagem que eu também não gostei tanto quanto eu gosto dele na animação, mas ele ainda assim estava bom aqui. E eu gostei também do desenvolvimento que ele teve, mostrando meio que os flashbacks do Zuko, do Iroh, mostrou o Agni Kai, que o Zuko, o modo que foi a própria luta do Agni Kai com o Zuko, e diversas outras coisas que são interessantes que possivelmente fãs gostariam de ver. Já temos a adição da Azula, Mai e Ty Lee desde o início da série, então desde essa primeira temporada as 3 já começam aparecendo, já dão umas caras. Particularmente a parte dos personagens da Nação do Fogo eu gostei bastante, enquanto os protagonistas nem tanto. Minha expectativa é que na segunda temporada, com a adição da Toph, eles consigam dar um norte melhor pro que eles querem fazer com o time Avatar. Que eles consigam fazer algo que fique melhor trabalhado. Agora vamos falar da parte de CG e das lutas. Impecável, basicamente. Ficou perfeito. O CG ficou incrivelmente bom. As lutas foram muito bem trabalhadas e, sinceramente, nem se compara à atrocidade que foi feita lá pra 2010, se eu não me engano. Sinceramente, se compara com aquilo, a série é perfeita, tá?
Todas as reclamações da série eu tenho reclamações 10 vezes pior pro filme. Porque aquele filme é horrível. É algo que, meu Deus, eu só agradeço por ter assistido porque, pelo menos em comparativo com a série é perfeita. Essa parte é sem dúvidas boa. As cenas de ação foram muito bem trabalhadas. Adicionaram os estilos de luta que são inspiradas para as dobras também. É algo que dá para ser visto. Eles fazem as dobras bonitinho, as sequências, os as artes marciais, no caso, utilizadas, assim como também tem a questão que o CG está incrível. A Terra não parece algo esquisito. Na verdade, a dobra mais esquisitinha no CG é a de água em alguns momentos, como por exemplo quando o Aang é possuído pelo espírito do oceano e vira aquele monstro de água gigante. Então, é algo que eu gostei bastante, porque mesmo nesse aspecto não foi tão ruim. Enquanto a minha opinião geral, bom, eu realmente gostei bastante da série. Eu não acho que ela é incrível. Eu não acho que ela é, talvez, nem boa. Eu achei legal. Eu achei divertido. Vale a pena ser visto? Se você gosta de Avatar, sim. Se você nunca viu Avatar, também. Provavelmente, na verdade, se você não viu, tem chance de você acabar gostando até mais do que eu. Porque eu assisti a animação e é uma das minhas animações favoritas da história. Sinceramente, eu não tenho tanto o que dizer. Mas se eu tivesse que dar uma nota para essa série, um 8 de 10, talvez. Quero dizer, a história foi a parte que eu menos gostei e os personagens principais. No caso, o trio principal. Porém, a caracterização deles estava muito boa. Eu não acho que foi tão incrível como, por exemplo, a série live action de One Piece. Então, eu acho que uma nota 7 de 10 no geral, considerando que o CG tá bom, as cenas de ação tão boas, os personagens do lado da Nação do Fogo estão excelentes, eu acho que um 7 de 10 esses elementos acabam compensando os fatores que eu não gostei tanto. Até porque as cenas adicionais que foram já adicionadas, como a aparição de todos os três avatares desde seu início, ou até mesmo já tendo menções à mãe dos rostos, à mãe do Ko, e os espíritos, toda essa questão faz com que eu goste ainda mais. Então, um 7 de 10 eu acho que é uma boa nota, apesar de ter os problemas, como a história rushada e os personagens principais que parecem não saber como fazer o grupo Avatar. Aparentemente, eles não terem conseguido fazer muito bem a equipe Avatar trabalhar. Ah, e claro, outro fator que eu achei um tanto quanto decepcionante. O Aang só domina a água no final. A Katara não ensina a dobra de água pra ele desde o início, como é na animação, que já no terceiro, quarto, quinto episódio ele já tá aprendendo a dobra de água e inclusive tem um momento com a Katara em que ele tá dominando melhor do que ela a água a princípio, que ela ainda sente inveja por conta disso. Então, eu gostei bastante da série em questão, apesar de seus problemas. A falta de Aang dobrando água pra mim me incomodou, ele não está aprendendo desde o início, porque o que ocorre na animação desde o início ele já tá aprendendo a dobra de água com a Katara tá o ensinando. E quando ele chega no Polo Norte, ele aprende ainda mais com o Paco. E vai repassando isso pra Katara, inclusive. Então, são coisas que eu não gostei tanto. Por exemplo, eu acho que uma nota 7 de 10 já é o mais do que bastante. Mas enfim, caso vocês queiram, no futuro eu posso trazer um vídeo comparando a animação com o live action, comparando as diferenças relevantes, né? E caso vocês queiram também, eu posso trazer mais vídeos falando sobre o live action, sobre as expectativas maiores para uma segunda temporada e tudo mais. Caso tenham gostado, deixa o like, comentem aí o que mais vocês querem ver aqui relacionado ao Natal, o que vocês acharam da série também, caso queiram. E nos vemos numa próxima.